Olá, eu sou Hilton Santos e sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal, que tem por objetivo contar histórias bíblicas em uma linguagem acessível a todos. Bom, e hoje eu estou aqui na célebre companhia da Clarice, né? A Clarice Olá. Bastos, isso, está aqui enfeitando, abrilhantando aqui o nosso canal. E hoje é mais um episódio do perfil, em que a gente tenta traçar literalmente um perfil de determinada personagem e contar parte da sua história baseado nas informações contidas na Bíblia e nas impressões que a gente tem aqui. Pois bem, a personagem de hoje, de agora, é a Athalia, né? Talvez assim, se falar esse nome, muita gente não sabe quem é a Athalia, né? A não ser, lembra mais da artista Thalia, né? Da novela mexicana. Mexicana. Pois é, mas se falar o nome da Athalia, todo mundo vai saber, né? O nome da mãe dela é Jezabel. Jezabel. Pois é, a cruel e malvada Jezabel. Pois a Thalia herdou toda a crueldade e malvadeza da mãe, né? Todo o caráter maligno da mãe, a Thalia herdou. Mas vamos começar do começo, né? Enfim, Josafá e Acabe eram parceiros, Eram né? parceiros. Josafá, rei de Mãe e Israel, amigos, né? exatamente. Josafá, rei de Israel, e Acabe, rei de Judá, eram parceiros, amigos e tal. Então, naquela parceria, em batalha, inclusive na última parceria deles, né, em batalha, foi nessa que Acabe foi pro saco, né? Enfim, tentaram até trocar de roupa, mas não teve jeito não. Não deu Acabe certo. morreu. Sim. Mas enquanto Acabe era vivo, os parceiros fizeram aquela parceria toda e casaram os filhos. Isso, inclusive casaram seus filhos. Casaram os seus né? filhos, né? Então, Atalia era filho de Acabe Jezabel. e Jezabel, né? E Jeorão era filho de Josafá. Confusãozinha. É confuso mesmo. Jeorão era filho de Josafá. Então, Jeorão, né, foi casado com Atalia. 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 Isso. Beleza, né? E aí, depois que morreu Acabe, Jorão, olha só a confusão, Jorão, filho de Acabe, Outro né? filho, O outro filho de Acabe, assumiu o trono. Por quê? Naquele juízo, né, que Deus teve, aquela coisa toda, Jorão acabou assumindo, né, o trono, porque o pai morto e tal, enfim, Jorão assumiu o trono. Alguém tinha que ficar no Exatamente. trono, né? Aí passaram-se 5 anos, né? Sim. 5 anos e Josafá já ia morrer, né? Josafá, o rei de Judá, enquanto Jorão já estava 5 anos em Israel, no Sim. trono de Israel. Uhum. No trono de Judá, Josafá já ia morrer e começou a ajeitar, né, a organizar a casa, preparar a casa. Né? E aí ele pegou para o filho mais velho, que é Jeorão, né, e falou, olha, você vai ser o dono do trono, o herdeiro do trono, então você né, já vai ser rei e tal. Então Jeorão, né, o que fez? Ele tinha alguns irmãos, Sim. né, que eram os irmãos mais novos de Jeorão, filho de Josafá, todos eram mais nobres do que ele. Todos mais educados, né? Mais Exato. comportados. Mais virtuosos e tudo Sim. mais, exatamente. Né? Aí, E Jeorão já era casado com Atalia, que era daquele bicho, né? sim. Apesar de Jeorão ser filho de Josafá, ele tinha um caráter parecido com o de Acabe. Já cabe. E Mau caráter. mau caráter, né? A influência de Atalia, que era, né? Que era herdeira da maldade de Jezabel, né? Então a influência dele. Então o que ele fez? Ele matou todos os irmãos. Que iam atrapalhar ele. Ia atrapalhar, quem sabe, né? Eu sei, Na talvez mentezinha dele. na cabecinha dele, eram mais populares que ele. Então ele passou o rodo dos irmãos todos e assumiu o trono. Né? Enfim, então Jorão, né, filho de Acabe, reinava em Israel há 5 anos. E quando Jeorão, aos 32, começou a reinar em Judá. E reinou por 8 anos. Né? Por que um período tão curto? Porque ele fez tanta maldade, além de assassinar os irmãos e tal, que Deus promulgou uma sentença para ele, né? Olha, você vai ser acometido de uma doença terrível e vai sofrer muito. Fatal. Exatamente, vai sofrer muito. E nos anos seguintes, de fato, aconteceu, né? Ele foi acometido de uma doença triste, terrível. Não se sabe que doença é essa, mas que falava das entranhas Diz dele. que ele agonizava. Ele né? agonizava, exatamente, né? Uma Muito. grande agonia, assim, né? Terrível, né? É isso aí. Assassinatos de todos os irmãos, então ele sofreu isso. Então ele morre dessa doença, né? Faleceu. E não só ele, né? Como o juízo de Deus também veio sobre ele
em função dos seus filhos. Nenhum dos seus filhos também, ele foi atacado pelos árabes, né, que invadiram e matou todos os descendentes dele. Só sobrou mesmo o filho mais novo, Acasias, né? O Acasias, que tinha 22 anos. 22 anos na época. Eu não sei como ele conseguiu escapar do ataque dos árabes, né? E aí ele, com a morte de Jeorão, né, e a viuvez de Atalia, Acasias, aos 22 anos, assume o trono de Judá. Sim. Pois bem, né? Então tá, então aí depois que os árabes fizeram aquela coisa, tá, Acasias, para variar, fez o quê? Fez a mesma coisa. Não teve nenhuma mudança, continuou nas mesmas maldades, nas mesmas coisas ruins, né? Ele fez o que era mal perante o Senhor também, né? Deu seguimento, né? Deu seguimento, exatamente, deu seguimento. A mãe dele já não valia lá muita coisa, né? Pois é. Então ele também seguiu a mesma vibe lá. Então, enfim. Então estava o tio Jorão, né? Em Israel, e o sobrinho Acasias em Judá, né? Enfim. E aí Jorão, né, foi à guerra contra os sírios, né? Lá contra os sírios, guerreou contra os sírios e tal. E ele foi mortalmente ferido e teve que se tratar. Ele abandonou a guerra, foi ferido e tal. E aí o Acasias, o sobrinho, né, rei de Israel, foi visitá-lo, ver como é que você tá, tio. E aí, tio, tá ruim, a coisa tá feia pro seu lado, né, coisa toda, tal. E nesse meio tempo veio o juízo de Deus sobre a casa de Acabe, que já tinha sido predito pelo profeta já, né? Se eu não me engano, Eliseu ou outro profeta, não lembro. Eu sei que tinha um juízo já sobre a casa de Acabe, que seriam exterminados toda a descendência de Acabe. E Acasias, né, Jorão, né, filho de Acabe, tinha um general chamado Jeú, né, que era o general, né, e tal. E veio a palavra do profeta, né, lá para Jeú, né, Deus mandou o profeta lá e falou assim: olha, Jeú, você vai ser proclamado rei de Israel, mas antes você vai proferir o juízo sobre a casa de Acabe. Você vai exterminar a casa de Acabe. Vai fazer uma limpeza étnica, né? Exatamente, uma limpeza étnica. Nada mais do que isso, uma limpeza étnica. Exterminar todos os descendentes de Acabe, né? Então, Jeú fica meio sem graça de falar com os companheiros dele o que aconteceu, que foi a conversa, mas eles pressionam ele. E ele falou: olha, o profeta me disse isso, 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 isso. Na mesma hora, ele é aclamado rei pelos soldados lá e ele parte na sua missão, né? Missão dada, missão cumprida, né? E ele partiu na missão. O primeiro sujeito a sofrer foi justamente o Dodóizinho lá, o feridinho lá, né? No caso, o Jorão. O Jorão estava ferido. E ele, da janela, ele viu, né, Jeú se aproximando. Aí ele mandou três mensagens, né? Os atalaias que viu, né? 3 mensageiros, né? E exatamente. Jorão mandou 3 mensageiros para lá. O que está acontecendo? Está tudo de paz? A cada mensageiro que ia se aproximando, passa para cá, para trás, né? E tal. E aí o Jorão achou aquele estranho, os mensageiros não voltavam, só ficavam lá atrás dele e tal. Aí resolveu ele mesmo, ferido, foi lá, armou seu carro e foi. E Acasias também não subiu no seu carro para ver cada rei no seu carro foi ver o que estava acontecendo. Deu 3 mensageiros. E nada. E não voltavam para dar resposta? Ah, esquisito, exatamente. Eu estou Foi lá ver qual era a parada. Aí foi lá, e aí quando ele chegou lá, e Jeú falou sobre o juízo de Deus, e aí ele tentou, deu ruim. Aí ele tentou guinar o carro para sair, os dois, né? Eu falei: vambora, subir que o bicho tá pegando aqui. Tentou correr, tentou escapar. Né? Em vão, né? Porque Jeú restezou lá o seu arco e mandou uma flechada que pegou entre os omoplatas, né? Segundo a Bíblia, e saiu perto do coração, né? Atravessou, né? E aí ele morreu na hora. Foi fatal. E aí mas o Acasias tentou indo com o seu carro, mas aí falou: mata aquele ali também, né? Enfim, não ia morrer agora, mas aquela história. Estava junto, né? Foi lá, na hora errada, lugar errado. Exatamente, hora errada, exatamente. O lugar errado, na hora errada. Bem, aí deu ruim para ele também, né? Aí beleza, e não só, dali ele partiu para Jezabel, né, que também ia sofrer as consequências. Foi lá no castelo, a Jezabel tentou se pintar, ficou bonitinha, gatinha, né, toda se bonitinha. Arrumou, né, que a gente gosta. Enfim, aí depois, mas os eunucos, né, o Jeú gritou para os eunucos lá: vocês estão comigo? Os eunucos: tá bom, a gente não aguenta mais essa mocreia. Tá assim. Então joga ela. Joga pra baixo. Aí os eunucos empurraram ela pela janela, ela caiu lá.
E aí eles foram comer, foram almoçar, né? Sim. Puxa, Esqueceram ela lá. deixa ela lá, vamos comer alguma coisa, tô com a fome, isso tudo, fazer o juízo de Deus me deu uma fome, né? Aí foi lá e foi comer. Aí depois, quando tava acabando de comer, a gente falou assim, vamos dar um tempo pra aquela maldita. Né? Vamos dar um tempo pra aquela maldita. Aí quando chegou lá, os cachorros já tinham comido ela, né? Porque eles foram comer, mas não deram a ração dos cachorros. Verdade. Aí diz que ficou só as mãozinhas dela, né? Só a mãozinha e o pezinho dela lá. Então, quando vocês forem almoçar, deem a ração dos cachorros, porque ele pode comer alguém. Né? Só se alguém estiver morto. Enfim, então os cachorros comeram conforme a profecia, né? Cumprindo a profecia, os cachorros comeram naquele mesmo campo em que ela matou aquele outro cara, né? Que queria aquele campo, enfim, né? Então, aí então a Thalia se viu, né, viúva, né? Sim. Viúva, porque o marido dela era morto, né? O irmão dela tinha sido morto, o pai dela tinha sido morto antes, a mãe também, e agora o filho, né? Então ela ficou meio que sozinha. Né? Isolada, quase. Porque os árabes também atacaram, né, os descendentes de Acasias, né? Né? E matou todo mundo, né? Enfim, foi que ela ficou mais poderosa ainda, né? Porque, exatamente, apesar né? das perdas, né? Ela quis ela se viu perdas, sozinha e ela quis se vingar, né? Porque já que mataram toda a descendência dela, né? Ela quis se vingar, né? Aí veio com mais força. Exato. Né? Ela matou todos os descendentes de Davi, inclusive seus netos, né? Porque alguns filhos de Acasias eram descendentes de Davi. Então ela resolveu fazer a limpeza ética dela também, né? Matou a descendência, a Cabe em Davi. Então matou. Ela achou que matou. Achou. Porque o Acasias, né, filho dela, tinha uma meia-irmã. Essa meia-irmã chamava-se Joseabe. E Joseabe, a meia-irmã de Acasias, né, que não era filha de Atalia, mas era filha do marido de Atalia, né? Ela resolveu, ela salvou o sobrinho, porque assim, antes tinha um bebê chamado Joás, né? Tinha um bebezinho, tinha os filhos todos dele, mas tinha um bebê Joás, e a ama se escondeu dentro de uma câmera lá oculta que os soldados não viram. Os soldados de Atalia não viram. E aí a Joseabe, né, resolveu, conseguiu salvar o sobrinho e tal. E essa Joseabe, ela era esposa do sacerdote Joiada. O maioral lá, o sacerdotão. Sim. O sacerdotão da coisa lá. O sacerdotão. Pois é, então o sacerdotão Joiada salvou Joás, o bebê Joás, e criou ele guardadinho lá. Ficou guardadinho lá. Ele foi criado no templo, né? Aí você imagina, né? Ele ser criado no templo e não poder dizer, eu sou neto da rainha. Não pode. Se assiste, ele ia morrer. Tadinho, ficou escondidinho. Ficou escondidinho, brincando lá no templo, com candelabro, com não sei o quê. Dizer a identidade não podia, exatamente. Foi criado escondidinho no templo lá, com o sacerdote, com a tia dele. Sendo preparado, né? Então. Também sendo preparado. Pra poder ser, né? Provavelmente ele foi preparado para né, o último herdeiro, né? Exato. O trono, o único, né? Exatamente. Sobrou, né? No caso. Foi o único. O último, né? Era o último e agora o único herdeiro legítimo, né? Porque a Atalia não era descendente de Davi, né? Então ela não teria direito ao trono. Quem teria direito era a casa de Davi, né? E ela não teria direito. Ela usurpou, aproveitou e usurpou. Reinou o trono. Ela tomou o trono, ficou lá por 6 anos. Enquanto o garoto crescia lá no templo, ela ficou por 6 anos, embora ela não tivesse direito. Ela usurpou o trono. Deu aquele golpe, né? Exatamente, né? E enquanto isso, Joás foi criado lá no templo, escondidinho, né? E tal. E a Thalia lá subiu no trono e ficou lá, né? Reinando absoluta, né? Pelo menos é o que ela pensava. No 7º ano, quando o menino ia fazer, ou já fez 7 anos, né? Aí Joiada resolveu revelar para todo o povo que Acasias ainda tinha um herdeiro que sobrou lá, né? Então Davi, a casa de Davi ainda havia um sucessor, um herdeiro legítimo. Surpresa, hein?
Não só dela, né? É de todo mundo, Mas né? de Ô, gente, de todo onde tirou mundo, esse, de de onde esse todo moleque, né? povo. De onde saiu esse moleque? Da onde saiu essa criança? Como esconder? Como assim? 7 anos. Exatamente, 7 anos ela não tomou conhecimento. Sim. Ela ouviu as trombetas, né? Que tinha um jeito peculiar de trocar as trombetas. Dá um segredo. Um segredo por 7 anos. 7 anos. Um baita de um segredo. E aí ela ouviu aquelas trombetas e disse, tá acontecendo. Aí ela tentou rasgar a roupa, né? Ela não, ela rasgou as roupas, né? Que se sentiu daquele tempo quando. Deu um piti. Quando a pessoa estava indignado, triste, revoltada, rasgava a roupa. Eles tinham muita roupa. Né? Eles tinham muita roupa, mas hoje a gente não pode fazer isso. Eu não posso fazer isso. Você tem roupa assim pra rasgar à vontade? Não, você tem muitas camisetas, você pode. Mas não dá pra rasgar, não. Sabe por quê? Eu sou muito apegado às minhas camisas. Eu não consigo rasgar. Eu posso estar muito triste, mas eu até penso em rasgar minha roupa, mas não dá não. Gente, não, deixa a bichinha aqui. Não vou rasgar a roupa, não. Muito investimento. Não. Elas rasgavam, às vezes rasgavam. Ela rasgou e traição e tal. E foi lá ver o que estava acontecendo. Quando ela chegou lá no templo, ela estava vendo um moleque lá sendo coroado. Só que Joiada, ela era tão perversa que ela era muito temida. Joiada armou todo um esquema de segurança para que ela e os soldados dela não intervissem na cerimônia. Então, quando ela chegou lá, já tinham dado ordens para os próprios sacerdotes que estavam armados de espadas, falou, olha, se ela chegar, vocês catam ela e tal. E os soldados dela, né, desertaram dela também, abandonaram ela também. E foi passado para o lado do sacerdote. O nível de maldade já porque ela era muito ruim, então... né? Quem quer ser essa megeira, né? Até se fosse soldado dessa megeira, eu falava, não, tô fora. Tu saia fora que o bicho... Não, eu, hein? Então ela ficou sozinha de novo, né? Agora já estava sozinha da família, agora ficou sozinha mesmo, sozinha, de tudo. Finalmente ela ficou sozinha de todos. E aí o sacerdote dá ordem para os soldados e fala assim, ó, leva ela lá pro lugar onde ficam os cavalos, né? Que eu não sei se é estábulo, não sei o nome. O estábulo dos cavalos, né? Alguém aí me corrige. Depois vocês comentam nos comentários aí como é que enfim, se é Aras, se é... Não sei. Depois vocês comentam aí. Então ela levou ela para os cavalos lá e mataram ela lá. Porque não podia matar. Não podia matar. O sacerdote falou, não matem. Não matem ela aqui. Então ela morreu onde ficavam os cavalos, né? E este, né, gente, é o triste fim, né, de alguém que foi criada na maldade, viu as consequências de se fazer o mal, né? Ela acompanhou toda a história da sua mãe, do seu pai, do próprio irmão, do próprio marido, né? Então ela viu as consequências, mas ela resolveu mesmo assim seguir por esse caminho, né? Então ela morreu sozinha. Teve uma morte trágica. Triste, exatamente. Morreu sozinha. Como todos os outros. Morreu sozinha no curral de cavalos, sem trono, sem honra, sem nada. Sem nada.